Vamos lá, mais um dia, mais fatos curiosos. Carregador, não sei se se é a prova d'água, mas tá aqui, tá chovendo e eu botei para carregar. O que mais? Quando você tá manobrando, se você não parar o carro 100%, não adianta ficar empurrando a alavanca pro R ou pro D. Ele não vai engatar marcha de jeito nenhum. De jeito maneira. O carro tem que identificar que tá parado. Com relação à chave, a chave é, como é que eu posso dizer, semi-presencial, né? Ela, inclusive, para trancar ela, só tem esse botãozinho aqui. Eu acho que é um erro, deveria ter nas quatro. E na do porta-mala. E também na da frente. Porque, exemplo, você tá com a chave no bolso, né? Já que ela é presencial. A ideia é essa, né? Praticidade. Mas o certo mesmo era ser já que o nome já diz tudo, né? De presença. Então, quando você estivesse próximo ao veículo, já era para ele fazer toda a função de abertura e fechamento. Aí é por isso que eu estou dizendo que é semipresencial, porque você precisa da intervenção, né? Que no caso apertar os botões, que no caso só tem na motorista. Mas se tivesse nas outras portas era mais prático. Por exemplo, eu tenho a cadeirinha de criança ali, estou tirando meu filho da cadeirinha, fecho a porta e já aperto o botão na porta para fechar o carro, né? Aí não, eu tenho que procurar a chave no meu bolso para poder fazer o trancamento do carro, consequentemente o desligamento, né? Porque ele só desliga depois que você tranca o carro. Ainda tem esse ponto. Aos proprietários aí, não esqueça seu carro ligado. E inclusive já aconteceu comigo, que como eu ainda estou me acostumando, é um fato que aconteceu comigo, deixei o carro ligado e ele ficou algumas horas lá com o ar-condicionado ligado. A vantagem é que o carro ficou bem friozinho, né? Enfim, mas desvantagem é que descarga a bateria. Enfim, eu não cheguei a ver se o carro provavelmente ele fica aberto, né? Porque você não travou. Mas se a chave realmente fosse de presença, ao sair do veículo e se distanciar, era para ele fechar. Consequentemente, desligar. Tem um botão de desligar na mídia, mas não é nada prático, né? Você tem que fazer o drop down, né? Naquela superfície de cima. Nos smartphones é chamado de bandeja de notificação, né? Você baixa lá e tem um botão lá, desligar. Mas é muito mais prático essa função que ele tem, né? De você tanto entrar para dirigir o carro, não ter nenhuma interação, basta você pisar no freio e botar no D, como também do desligar, né? Que basta você travar o carro. Enfim, então acho que tem essa questão da chave, tem a questão do trancamento, tem a questão também. Ah, a minha unidade, ela veio com. Opa! Ela veio com essa borracha aqui de cima, ó. Olha. Se fosse de presença, eu não teria vacilado aqui, né? Que o meu carro tá trancado. Aí lá se vai, tem que apertar aqui para poder acessar ele, né? Enfim, ela veio com essa borracha aqui solta e ela facilmente ela sai do canto. Então, quando vocês pegarem o carro de vocês, deem uma olhadinha. Aí tá ali carregando. Mais fácil abrir aqui, né? Eu configurei para 10 amperes, aí tá 9,7 amperes. E esse barulho de ventoinha, para quem estranhar, né? Carro elétrico, o sistema de ar-condicionado dele, a, o compressor, ele é elétrico, mas o restante, né, para fazer a troca de calor, tem que ter um ventilador, e no caso também é elétrico, mas ele faz esse barulho de vento. Enfim, mas eu até consigo conviver com esses detalhes, porque assim, é um carro de entrada, né? Então não dá pra gente exigir muito. Mas o carro é sensacional, anda muito, é econômico. Eu comecei a fazer uma média muito boa. Assim que eu tirei ele, era média de 15 kW, que eu achei assim alta para o tamanho dele. E eu vi que nos reviews era coisa de média 12, a galera fazia 12, 13. Eu tô conseguindo fazer 11. E a minha configuração qual é? É o modo de direção conforto. Eu não boto mais no esporte porque
ele instiga você a andar igual um retardado. A verdade é essa. Então, é melhor você ficar mesmo no conforto para não ficar levando multa. E outra questão, deixa eu destravar ele aqui de novo, que aconteceu comigo, é com relação. Eu acho que não dá para abrir não, mas essa lateral do. Tirar a fina aqui. Foi. Nem comento nada com relação a esse tampão, né? Que é ridículo não ter uma cordinha e não é prático. O pessoal diz, mas é só você levantar que ele tem as borrachinhas lateral e ele fica suspenso. Mas você acaba esquecendo e quando você fecha a porta do porta-mala, ele fica no meio do tampão e acaba atrapalhando o fechamento. Enfim, ele fica como se fosse assim, ó, suspenso. Se tivesse a borrachinha, ele não. Aliás, se tivesse a cordinha, ele não teria a borrachinha que iria segurar ele aqui. Hein? Enfim, quando baixasse o tampão, ele ia baixar também. Um ponto de observação, quando vocês pegaram a unidade de vocês, é colocar algum adesivo, algum acabamento aqui, porque vai riscar. Vai riscar, é um plástico liso, então qualquer coisa que toca ele vai ficar com aspecto riscado, né? Entendeu? Então eu já comprei uma espécie de fita dupla face para cobrir ali e não acontecer de continuar riscando, né? Com as coisas do dia a dia. No caso, riscou com o carrinho de bebê do meu filho. Aí ficar ligado nisso. Enfim, tá aqui o carro carregando. Já rodei em torno de 320 quilômetros, se eu não me engano. Hoje eu fui tentar emplacar ele, né? Pra variar, a Cefaz aqui do Ceará tá fora do ar. E tô aguardando dar embaixo no IPVA. O IPVA que eu paguei aqui, se eu não me engano, não tem isenção de elétrico no Ceará. E foi R$ 2.700. A gente tá no mês 4, né? Então teve. Não foi o ano cheio de IPVA. Enfim, meio salgado, né? Para um carro que, em tese, tá na moda, tem elétrico, o governo não era lá fora incentiva e aqui é ao contrário. Desincentiva comprar todo tipo de carro. Enfim. Então, acabei, junto com o Gustavo, um colega meu que também comprou e está aguardando dele, a gente descobriu como é que mexe na mídia aqui. Eu acho que eu não vou conseguir mexer porque ele está nessa função. Mas para você mexer nesse lado, nessas informações aqui, você precisa segurar esse botão. Eu não achei nada prático isso aqui, sinceramente. E depois que você segura ele, aí ele habilita para você mudar as funções ali naquele canto. E sendo que em alguns segundos ele desabilita. Aí ele mostra a notificação na central. Deveria mostrar aqui, porque se você está olhando para cá, se aparecer uma informação aqui, você, né? Enfim, aí ele mostrou a informação lá dizendo que a função de mídia retornou aqui na direção. Que mais? Mas assim, é um carro sensacional, viu? Eu tô gostando demais. Não, não nesses pontos que eu tô comentando, é mais no quesito de aperfeiçoamento mesmo. Choveu e molhou foi tudo aqui. Porque é um carro que todo carro erra, né? Todo projeto nunca é 100%. Mas no caso dele aqui, errou muito pouco. E é um carro muito gostoso de dirigir, passar o dia com ele. Então é isso. Vamos vendo aí os próximos capítulos.